Então tá, essa aqui seria a nossa unidade 2 da segunda apresentação. Na aula anterior eu falei sobre como ler um artigo, né? É o primeiro contato de muita gente com um artigo científico, né? Então, eu já falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso daqui depois, tá? Para ficar melhor. Então é o seguinte, basicamente, quando você está fazendo a revisão da literatura, você tem um contato direto com os buscadores, né? Então, esses buscadores, eles são responsáveis por encontrar o artigo que você precisa. Esses artigos, geralmente, eles estão espalhados em várias bases de dados. Tá? Isso é uma dificuldade. Você não tem uma única base de dados que tem todos os artigos científicos que foram publicados, tá? Então, meio que você tem que se acostumar a buscar nessas bases de dados ou ir num buscador geral, por exemplo, como o Google Scholar, que tenta reunir, mas mesmo assim, muitas vezes, a informação que você precisa ela não está disponível lá no Google Scholar, tá? Então, bora entrar aqui no Google Scholar. Então, geralmente, você tem aqui o Google Acadêmico e você faz algumas pesquisas, né, nesse Google Acadêmico. Vou pegar aqui aquela pesquisa que a gente fez, né, em uma das aulas. Tá? Então, basicamente, aqui você tem o artigo que, por algum motivo, mais se aproximou daquelas palavras-chave que você colocou aqui no buscador. Tá? E ele te dá algumas informações. Né? Primeiro, ele te dá quantos autores citaram aquele paper, né? Os artigos relacionados àquele paper, tá? Um resumo aqui, provavelmente ele tirou do abstract, a publicação do artigo, e ele abre aqui um link para o PDF do artigo, tá? Geralmente, as bases de dados de artigos, elas são pagas. Por exemplo, o da SCM, o DL da ACM, o Interest Explorer, né? Da Elsevier, são todas bases pagas. Você precisa assinar a base de dados ou comprar o artigo individualmente, né? O que o Google Acadêmico faz é te dar um link alternativo, né? Então, se vocês forem ver aqui, eu tenho o link do ResearchGate, que é um site que reúne pesquisadores, esse é academia.edu. Às vezes ele coloca o site do autor, então ele tenta meio que indexar versões não pagas, né, do artigo. O que acontece? Lá na UFAM, dentro da rede da UFAM, a gente tem acesso livre a todos esses periódicos, né? A todas essas bases de dados. Para a gente lá, o governo paga alguns milhões de reais lá por mês para que todas as universidades tenham acesso a esses artigos, não só da área de computação, mas de todas as áreas do conhecimento, tá? Então, quando você está lá na UFAM, é tranquilo. Você pode entrar numa base de dados dessa e acessar os papers tranquilamente. Fora da UFAM você não consegue. Muitas vezes, se você vai acessar a base de dados, ele vai te pedir para comprar o artigo, né? Fazer um login para ver lá se tem direito a baixar, ou você compra o artigo individualmente. Não é barato, né? Um artigo pode custar aí 20, 30 dólares, dependendo da publicação, ok? Então, o Google Scholar é bacana por isso, né? Ele reúne esses artigos, esses links free, né? Tem alguns sites, eu nunca usei, por exemplo, o SciHub, porque nunca precisei, né? Sempre tem acesso grátis na UFAM. Mas, geralmente, os estudantes, quando não têm acesso, eles vão nesse tal de SciHub aí, que tem a versão dos papers, né? É meio que um pirata. Eu sei que existe, mas eu nunca usei. Geralmente, eu usei essa opção que a gente tem lá na universidade, tá? Tem um site chamado Café. Vocês conhecem o Café? Tá?
Foi. Alguém vai ter que responder, senão eu vou ter que... Eu nunca ouvi falar, professor. Então, o café, ele é tipo um acesso, né, feito pela RNP, que você consegue ter acesso a esses periódicos. E os alunos, eles logam com um CPF, a senha lá da UFAM. Eu não sei como é que está o café, eu nem tive tempo de perguntar ao pessoal de TI lá da UFAM, tá? Mas a ideia do café é que os alunos consigam acessar de casa, tá? Periódicos da CAPES. Tem um portal de periódicos da CAPES que reúne aí esses trabalhos, tá? Tem vários portais, né, de várias áreas do conhecimento, e aí você entra aqui com um café. Então, se vocês puderem dar uma olhada depois para ver como acessa de casa o café, é interessante, já que em algum momento, né, não só quem vai fazer pesquisa, mas quem vai trabalhar com computação em geral, geralmente precisa, né, acessar artigos, não só artigos, muitas vezes livros, né, estão disponíveis para quem tem acesso pago, tá? Se puderem depois ver como é que loga, eu logo via proxy, então eu não sei se funciona para aluno, para professor é tranquilo. Então, eu coloco o proxy aqui e é como se eu estivesse dentro da rede da UFAM e consigo acessar esses artigos. Tá bom? Então, aqui olhando no Google Scholar, ele tem aqui algumas coisas interessantes. Essa citação, ela me dá uma ideia de importância do artigo. O que acontece? Quando a gente está fazendo a revisão da literatura, quanto mais citado for um artigo, mais importante foi o resultado dele, tá? Só tem que pesar um pouco, porque quanto mais recente o artigo, menos citado ele vai ser. Então, se você pegar aqui um artigo de 2020, ele vai ser pouco citado, né? Foi publicado esse ano, não teve chance dos outros pesquisadores, mas pode ser um puto artigo, né, com resultados, assim, super importantes, mas que, no momento, por ser muito recente, não vai ter muitas citações. Quanto mais antigo o artigo, ele vai ter mais citações, claro. Mas, às vezes, o artigo ele se destaca. Ele é um artigo, sei lá, tem 5 anos e tem mais de 1.000 citações, né, que é uma quantidade enorme de citações. Então, meio que o pesquisador ele tem que pesar aí para saber. Por exemplo, esse artigo aqui é de 2006, ó, para classificação de tráfego IP. Ele foi citado por 780 artigos. Eu considero esse número alto. Então, mesmo sendo de 2006, já tem aí 14 anos, né? Mesmo assim, essa citação por 780 artigos é muita coisa. Então, esse artigo, com certeza, tem um resultado importante, tá? Ainda lendo mais, foi citado pelo SIGCOM, que é uma conferência, foi publicado no SIGCOM, que é uma conferência super importante de redes. Então, com certeza, tem um resultado interessante aí, tá? Então, aqui baixando, ó, eu tenho 546 citações. Olha só esse. É um livro, né? 4.475 citações. Então, aprendizagem de máquina supervisionada, um review das técnicas de classificação. Então, pessoal, por essa quantidade de citações, eu vejo que isso aqui é uma bíblia, né, da área de machine learning. Então, o pessoal tem que citar, porque com certeza tem conhecimento novo nesse livro aí que é importante na hora de fazer uma revisão bibliográfica. 904 citações, então, isso aqui a gente tem uma ideia, dependendo, ó, 2010, 175 citações. Não é tanta quanto aquele artigo lá de 2006, que tem 780, tá? Geralmente, essas ferramentas, você pode filtrar, né, pelo tempo. Então, artigos a partir de 2016, né? Você clica aqui, ele te mostra artigo de 2020 com 5 citações,
2017 com 98, tá? Então, você meio que tem que analisar aí qual é o período que você quer fazer uma avaliação. Essa data ela é muito útil, muitas vezes, por exemplo, você fez a primeira revisão bibliográfica, né? Pegou aí artigos de 10 anos, e aí começou a desenvolver o seu trabalho, e aí você, de repente, quer verificar quais foram as últimas publicações naquela área. Aí você pega, coloca aqui desde 2020, né? O ano que você está trabalhando. Aí você vai ter as publicações mais recentes, tá? Então, é uma forma de você ir atualizando a tua revisão bibliográfica. Ok? Então, como eu disse para vocês, eu posso pegar aqui, né? Abrir o artigo, né? Vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar esse artigo que tem 780 citações. Eu vou abrir aqui o artigo, tá? Aí ele foi, ó, esse link ele leva para a biblioteca digital da CN, tá? Ele poderia levar para a biblioteca digital do 3E. Então, aqui eu tenho o abstract, e eu já falei sobre artigo, né? Então, não vou ficar falando isso de novo. Quando você está fazendo a pesquisa, tem algumas coisas que são importantes você sempre ter em mente. Meio que com o tempo, para quem vai seguir a carreira acadêmica, você se preocupa com quem escreveu o artigo, né? Você precisa formar lá um networking, muitas vezes você encontra essas pessoas nas conferências, então, não é só o título do artigo que importa, né? O nome dos autores também importa, a afiliação, da onde que eles são, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você começa a ter conhecimento de grupos de pesquisa, né? Ali de pesquisa em determinada área, principalmente quando é uma área muito nova, ou é uma área que é um nicho, né? De pesquisa. Então, como você começa a perceber que os mesmos autores publicam nessa área, né? Que pode ter trabalhos, né? Projetos em comum, então pode ter pesquisadores de lugares diferentes no mesmo trabalho. E aí, você, sabendo de onde o cara é, você pode buscar, por exemplo, uma página pessoal do autor, e lá nessa página pessoal você vai ter as últimas publicações dele naquela área, né? Que, inclusive, não estão nem indexadas ainda direito nesses buscadores. Então, é uma forma de você meio que buscar o conhecimento mais atual. Então, deixa eu dar um exemplo. Em 2007, eu estava trabalhando, né, no doutorado, e aí... 2007 não, 2008. Eu encontrei um termo lá, redes definidas por software, que eu nunca tinha visto, né? Era uma ideia nova lá, tinha saído num artigo, e eu queria saber mais informações sobre isso. Então, eu fui lá no autor do paper, busquei de onde ele era lá da Universidade de Stanford. Eles tinham um grupo na internet, um site sobre o grupo de pesquisa deles, e nesse grupo de pesquisa tinha lá a lista de publicações. Eu fui lá, olhei as publicações mais atuais, e aí eu vi que, além daquele paper, tinham outros papers que vieram depois daquele mesmo assunto, com evoluções, né? Versões mais evoluídas do mesmo trabalho. E aí eu fui buscar esses novos papers que eu ainda não tinha encontrado nas bibliotecas digitais, né? Por quê? Porque eram muito novos, demora um pouco para ela indexar, e também que ela indexa mais rápido quando você tem mais citações daquele artigo. Então, como eram artigos muito novos, não tinham muitas citações ainda, tá? Então, os autores são importantes, tá, pessoal? Saber quem fez aquela pesquisa, né? Onde foi publicado. A gente basicamente tem três tipos de publicações, né? A publicação em conferência, que não, as outras áreas, elas não dão muita bola para a publicação em conferência,
tá? Mas a computação dá. Então, quando a gente é avaliado na pós-graduação, por exemplo, nossas publicações em conferência têm um peso, mas, por exemplo, em física, em química, não tem quase peso nenhum publicação em conferência, tá? Não é um tipo de publicação valorizado. Mas na computação a gente tem conferências que são muito difíceis de você ter um artigo aceito, né? É muito mais difícil do que ter num periódico, tá? Já a gente, além das conferências, tem os periódicos, né? Que são as revistas, tá? Que são mais trabalhosas de você publicar, geralmente. Então, eu vejo aqui, ó, esse artigo que eu abri aleatoriamente foi publicado numa revista, tá? No Computer Communication Review, em outubro de 2006. Então, geralmente, você encontra aqui o abstract, né, o resumo do artigo, as referências do artigo, tá? Então, vai depender muito da base de dados sobre quais informações você vai ter. Uma informação importante hoje em dia é o DOI, tá? O DOI. Como antigamente os artigos ficavam perdidos por aí, né, era difícil indexar esses artigos. Então, hoje, os artigos eles têm uma identificação única, tá? Esse projeto aqui, o doi.org, você cadastra lá no DOI, geralmente as publicações, né, cadastram os artigos no DOI, e aquele artigo recebe uma identificação única, que é, inclusive, indexada por um link. Então, você clica aqui no link, você vai para onde aquela publicação está, aonde aquela publicação tá publicada, tá? Isso aqui é muito importante. No currículo Lattes, por exemplo, você é obrigado a colocar o DOI do artigo, né? Você não pode pegar os artigos da tua cabeça, não. Tem que pegar o DOI. E algumas vezes, com o próprio DOI, ele já busca as informações do artigo, né? Como é um índice oficial, ele vai lá, busca as informações, título, autor, onde foi publicado, o ano, e já coloca na base de dados. Isso aqui é uma informação muito importante hoje em dia. Por exemplo, essa aqui não é do Google Scholar, né? Essa métrica aqui. Essa métrica é da biblioteca da ACM. Ela está me dizendo aqui que o artigo foi citado 429 vezes, lá era 800, né, no Google Scholar. Então, tem uma diferença aí de citações. Eu acredito que é porque o ACM deve pegar apenas papers da própria ACM, né? Que estão na base da ACM, que citaram esse artigo, e o Google Scholar deve ser mais amplo. E ele foi baixado aí 4.000 vezes, né? Você pode abrir o PDF do livro. Eu não sei se por causa do coronavírus está aberto, tá? A biblioteca da ACM, mas geralmente você vai precisar de login para baixar um artigo, tá? E algumas vezes também o artigo ele está open, né? Ele está aberto. A publicação exige que aquele artigo fique aberto. Então você consegue baixar, mas outras não. Você precisa pagar para ter acesso. Ok? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse processo aqui de analisar um artigo? Professor? Sim? Eu tinha anotado duas coisas aqui que perguntar. Pode falar. Quando a gente faz uma pesquisa inicial pelo tema ali, por exemplo, isso é mais por experiência da sua e de quem pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, de um novo tema, e, tipo, só a primeira ou a segunda, basicamente, o primeiro e o segundo resultado da pesquisa foi uma coisa muito recente, e o resto foi coisas do tipo de 2006 para trás. Isso significa que... E vão ser coisas bastante citadas, como se eu tinha feito aquele exemplo ali, né? Que o segundo e terceiro era de 2006, tinha 700 e poucas citações. Isso tem alguma relevância, digamos assim, com esses que apareceram no topo, de ter muita semelhança com o seu trabalho? Não em questão de plágio, mas de ser relevante mesmo. Cara, vai depender muito. Eu não criaria uma regra sobre isso, não. Porque depende muito também das palavras que tu escolhe. Então, assim, meio que não tem muita lógica, não.
os resultados que aparecem primeiro ali. Muitas vezes tu tem que garimpar mais, assim, tem que colocar mais termos na tua pesquisa, né? Variar o ano. Então, meio que não tem uma regra, não. Eu não criaria uma regra para isso, não. Não tem relação, não. Porque as áreas de conhecimento são muito complexas, né? Então, dependendo, é muito sensível a palavra-chave que tu coloca ali em cima. Uma única palavrinha ali pode mudar todo o teu resultado aqui. Tu pode ir de uma área de conhecimento para outra totalmente diferente. Então, assim, eu não criaria uma regra para isso. Com o tempo, fazendo várias pesquisas e analisando os resultados aqui, tu consegue ter um feeling, né, de que, por exemplo, determinada pesquisa morreu e que já estão pesquisando outras coisas, por exemplo. Consegue ter esse feeling com o tempo. Beleza. Certo? Por Beleza. exemplo, quando eu estava na graduação, a gente precisava VoIP, né? Voz sobre IP. Então, hoje em dia, tem pouca pesquisa sobre VoIP, mas já explodiu. Então, eu vou encontrar muita publicação no início dos anos 2000. E aí, se eu for procurar VoIP aqui, eu vou ver essa diferença, né? Vai ter muitos papers antigos com centenas de citações, e aí vai começar a ficar fraco o resultado, né? Quando a gente chegar mais próximo agora dos anos 2000 e 2020. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, Tiago. respondeu sim, professor. Até ajudou esse lance de saber se o negócio já passou, não, digamos assim. A Não tem outra, regra, não. a Vai outra, depender do teu... uhum. A Não. outra dúvida que eu ia perguntar é que o senhor comentou, só para deixar claro também se alguém teve essa dúvida, tipo assim, toda vez que o senhor for pesquisar um tema, o senhor vai, digamos assim, o senhor faz essa pesquisa geral, digamos que pega coisas mais antigas que, digamos, são bases para a maioria dos artigos, que eles citam, né, esses artigos, tipo livro, ou grandes artigos que são bem citados. A gente sempre faz, geralmente, tipo, esse tipo de pesquisa base para solidificar, tipo, tem uma base de referência para a gente, depois a gente começa a ver as coisas mais antigas, sempre assim, é uma metodologia que eu uso, pessoal. Isso, as mais atuais. Eu vou falar sobre isso na aula, tá? Tem isso nos slides lá, como que você escolhe, né, os termos e tudo mais. Mas, resumindo, é isso. Tu começa de uma área geral e vai baixando. Mas, assim, para cada tema que tu pensar, vão ter milhares de artigos, né? Então, meio que tu vai ter que refinar baseado naquilo que você quer fazer, naquela sub-área lá que você quer trabalhar. Então, tu começa no geral, para ter uma noção, né? Por exemplo, aqui eu começaria os algoritmos, né, de classificação, os algoritmos de machine learning, né, supervisionado. Classificação e comparação. Eu começaria com um artigo desse, que tem vários métodos, mas são dezenas de métodos aí de classificação, né? Então, vai ter que escolher alguns para refinar a tua pesquisa. Então, você já vai botar aqui, e aí, sei lá, o método que tu vai escolher baseado no que você leu nesse artigo. Então, meio que tu vai afunilando mesmo, vai colocando mais palavras-chave. Algumas vezes, tu não precisa nem colocar mais, por exemplo, machine learning. Vou colocar aqui o algoritmo, classificação e a classe do algoritmo lá que tu quer trabalhar. Para você ter para ser mais refinado ainda o resultado, né? O que acontece? Quando coloca machine learning aqui, ele também vai buscar artigos que falem no geral de machine learning. Quando você coloca só o algoritmo ou a classe de problemas, de algoritmos que tu está interessado, ele já vai afunilar para esse tipo de algoritmo aí, tá? Então, meio que tem que ficar brincando aí com as palavras-chave. Mas é isso que você falou mesmo. Você começa no geral e vai afunilando para aquilo que você quer trabalhar de fato. Vou dar um exemplo aqui da minha área, tá? Por exemplo, tem em redes, a gente tem algoritmos de otimização para o TCP, tá? Lá
é o protocolo, né, confiável de transferência de dados. Então, se eu botar só TCP aqui, na pesquisa, tá? Eu vou ter aí milhões, porque o TCP é um protocolo bem estudado, né? Talvez só TCP não fique legal, apareceu um negócio aqui de química, né? Bioquímica. Então, tem lá TCP nessas áreas. Então, talvez eu tenha que colocar o que significa essa sigla, né? Transport Control Protocol, né? Agora ele afunilou só para coisas de TCP, que é o protocolo de internet, né? Então, tem aqui vários trabalhos, né? Mas o TCP, para mim, não tem sentido nenhum. Então, eu preciso afunilar mais isso aí. Então, vou botar aqui algoritmos, ou então otimização. Otimização do TCP, otimizei, né? Então, aqui já tem trabalho de otimização do TCP. Otimizando o TCP via SCTP. Então, eu vou vendo aqui o que me interessa. Ó, TCP em rede sem fio. Certo? Eu posso botar aqui um algoritmo. Trabalhar só com algoritmo de otimização. Então, eu vou otimizando, entendeu? Por exemplo, talvez, se eu botar só TCP, eu não preciso nem colocar isso aqui. Parte TCP, ó, já apareceu outro resultado, tá vendo? Tirei lá o que significava o TCP, já apareceu aqui, ó. Cross-Layer Optimization TCP, né? SVM para classificação de tráfego TCP. Entendendo TCP Vegas, que é um algoritmo de TCP, né? Então, ó, achei esse Vegas aqui, vou botar aqui. Eu quero ver como é que está a pesquisa desse algoritmo Vegas. E TCP do TCP Vegas, emulação e experimentação. Só que é um artigo de 95. Ó. Então, eu estou vendo aqui que é uma pesquisa meio que já não tem muito mais coisa nova, né? Olha só, esse artigo aqui é muito importante, que faz a avaliação dos vários algoritmos de controle de congestionamento TCP. Ó. O Reno, do Vegas, o SUD, é um artigo de 2004. Então, se eu quiser ver coisa nova nessa área, desses algoritmos, eu venho aqui, ó, citado. Ou seja, eu peguei um artigo aqui que eu sei que é muito importante, porque foi publicado nessa conferência que eu conheço, abri aqui quem que citou, e aí eu já estou afunilando. Ok? E aí eu já vejo aqui, ó, quais artigos desses tem alguma coisa que vão me interessar. Certo? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, vamos voltar aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou falar, na aula que eu vou gravar, eu vou falar sobre como selecionar, né, as palavras-chave, mas eu vou ser sincero com vocês, né? Depois de tantos anos aí de pesquisa, meio que você acaba fazendo a tua metodologia, certo? Porque tudo vai depender muito da área. Tem áreas que são bem tranquilas, bem divididas, né? A taxonomia da área, a classificação, né? A organização da área é tranquila. Tu vai lá com os termos e consegue encontrar tranquilamente os últimos avanços em um determinado problema. Mas tem outras áreas que são bem intrincadas, tá? Você pesquisa termos, abre várias áreas, você recebe artigos de áreas diferentes.
coisas que não tem nada a ver, são colocadas juntas. Então, meio que vai depender muito da área. A gente vai ver lá uma metodologia para fazer, mas, assim, meio, uma hora você já funciona dentro da tua cabeça, quais são os termos, e com os artigos que você vai lendo, você vai aprendendo novos termos, por onde que a área se ramificou, e aí tu vai fazendo as tuas pesquisas mais informalmente, tá? Mas tem sim uma metodologia para fazer isso. Como eu disse, às vezes o Google Scholar resolve, mas às vezes não. Então, algumas vezes a gente precisa entrar direto na base de dados para ter uma ideia melhor dos artigos disponíveis naquela área. Então, eu, por exemplo, entro da ACM, que é o ACMDL, tá? Para quem não conhece a ACM é como se fosse a nossa SBC, né? Sociedade Brasileira de Computação, mas nos Estados Unidos. Mas, apesar de ser dos Estados Unidos, ela meio que tem uma abrangência assim, mundial, né? É bem utilizada no mundo todo, né? A ACM, tá? Eles mantêm uma base de dados. Por que a ACM mantém uma base de dados? Primeiro, porque ela tem grupos de interesse, que são os SIGs, tá? Então, tem aqui os SIGs tem várias áreas, tem redes, tem recuperação de informação, tá? Complexidade computacional. Então, tem vários SIGs, onde você tem lá milhares de pesquisadores associados a esses SIGs, e esses SIGs, eles organizam conferências. Então, anualmente, por exemplo, tem a conferência do SIG de redes. Então, ele tem uma conferência grande lá, que geralmente é uma conferência principal. E aí tem, às vezes, outras subconferências, né? Conferências menores dentro desse mesmo tema. Então, a ACM reúne todas essas conferências que ela mesma realiza. Ou a ACM, ela apoia publicações. Então, às vezes, tem uma publicação que tem um apoio, tem uma conferência que tem um apoio da ACM. Aí também vai para a base dela. Além das conferências, tem os periódicos, né? Que são os journals, que a ACM também promove. Então, tem lá os editores que recebem os artigos dos periódicos, você demora meses para revisar, eles convidam pesquisadores da área para fazer a revisão, depois os editores decidem quais papers que vão entrar na publicação. Geralmente demora, assim, 1 ou 2 anos para você ter um artigo aceito, enquanto numa conferência demora uns 3 meses para você ter o resultado. E a ACM também indexa essas publicações, tá? A ACM também, ela tem um lado mais para a computação, né? Diferente, por exemplo, da I3E, que também tem a parte de computação, mas é um lado voltado mais para as engenharias, tá? Não é que só vai ter paper de computação na ACM, não. Na I3E também tem. Mas você percebe uma diferença no perfil dos papers, né? Os papers da I3E são mais papers voltados assim para a área de engenharia, tá? Mas tem também paper de computação, vocês sabem que essas coisas se misturam, né? Com o tempo, você cria uma instituição com perfil, mas ela acaba recebendo artigos de computação e vice-versa. Então, assim, um paper de computação, a primeira coisa que eu pesquisaria seria na biblioteca da ACM, tá? Para ter uma visão, assim, um pouco geral, né, da área. Então, vou pesquisar aqui alguma coisa. Vou botar aqui Machine Learning de novo. Tem um bem geral, né? Quero começar a aprender sobre Machine Learning. Então, 32.391 resultados. Olha só. Então, veja que ela mostra um pouco diferente, né? Mostrou um paper aqui mais atual, de outubro de 2020.
Eu posso, uma coisa interessante aqui na ACM, eu tenho aqui filtros, né? Onde eu posso filtrar os resultados. Por exemplo, se eu quiser resultados só da Microsoft, né? Que tem uma parte de pesquisa muito forte. Clico aqui, ele vai filtrar para mim. Ó, quando eu botei filtro da Microsoft, já apareceu essa conferência aqui que é super famosa da área de banco de dados, recuperação de informação. Tá? Então, já, tipo assim, com o tempo você aprende isso, né? Tu tem um feeling. Por onde eu vou começar, né? Machine Learning é uma área tão grande, tem pesquisadores no mundo todo. Então, eu posso simplesmente ter o seguinte feeling, não, para eu começar, eu vou pegar, então, ver o que a Microsoft está publicando. A Microsoft não vai publicar, né, paper ruim, com certeza, dificilmente. Aí tu vem aqui, coloca aqui as instituições e vai ver o que os caras estão fazendo. Então, tem que usar as publicações mais atuais da Microsoft nessa área, né? Pelo menos os pesquisadores que estão trabalhando lá. Então, olha só, tem um paper aqui do CIGI, que é uma conferência super famosa, né, da ACM, de recuperação de informação, e aí que fala, ó, Reinforcement Learning para recuperação de informação, fundamentos e avanços. Porra, que é um paper melhor para começar numa área, né? Um paper de 2020, falando sobre fundamentos e avanços. Com certeza eu abrirei esse paper aqui. Mas vê que ele tem 2 citações, ó. Então, o artigo tem tudo para ser bom. Eu não sei se é bom, tá, pessoal? Estou só chutando. Mas é aquele caso, né? É um artigo recente que tem poucas citações, 2, mas é porque ele foi publicado recentemente. Então, se eu abrir aqui, né? De repente eu estou trabalhando com Machine Learning e recuperação de informação. Então, eu quero conhecer um pouco mais, eu dou uma lida aqui no Abstract para ver se tem o que eu preciso, tá? Se eu gostar do que eu li, vou aqui e abro o PDF. Quatro páginas, né? Então, é um resumão mesmo, assim, bem... Ok? Tá, vamos tirar aqui esse filtro da Microsoft, que também já é muito... Professor, Oi. digamos assim, alguém faz uma descoberta científica importante, tal, a otimização de um algoritmo X, ou então a invenção de um novo método de classificação, aprendizagem de máquina, qualquer coisa assim que seja importante nesse nível. E você pode enviar esse artigo para mais de um periódico, o mesmo artigo? Digamos assim, bom, eu vou mandar para a CM, mas tipo, pode ser que demore 2 anos para aquilo ser publicado, entendeu? E Ó, sei, eu entendi tua pergunta. Não, tu não pode. Antigamente era comum fazer isso. Tipo, antigamente, 20 anos. Para ter mais chances de ser aceito, tu mandava para vários lugares, e aí, primeiro que saísse, tu aceitava e dava o withdrawal, né? Retirava os sim, outros. Só que hoje, isso está em todos os códigos de ética, tá? Proibindo fazer isso. Por quê? Porque tu acaba gastando recursos, né? Que é o revisor. Vai ter vários revisores trabalhando no artigo que tu vai aceitar só alguns e os outros tu vai desperdiçar o trabalho. sim. Então, é proibido fazer isso, tá? Você tem que mandar para um e esperar o resultado. Aí se for recusado em uma, posso mandar para outro? Pode. Se for recusado, sim.
se for aceito, tu não pode mais usar aquele resultado para nada, né? Ele vai ser só aquela tua publicação. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que escolher bem, porque tem a chance de ser aceito, né? Se for aceito, aquilo ali vai ficar para sempre naquele tipo de publicação. Mas tu não pode mandar para vários, não. Tem que esperar, tá? Tá nas políticas na hora que você vai submeter lá, você tem que concordar que aquele artigo não está sendo submetido para outro lugar. E é perigoso, tá? Já tem casos, tipo, de artigos onde o revisor, ele estava revisando um artigo, ele recebeu outro artigo que era o mesmo. Porque geralmente esses revisores mais famosos, são revisores em vários periódicos, né? Aí já tem casos do cara que recebeu o mesmo periódico em lugares diferentes. Aí deu bronca. Tipo, o artigo ele é retirado dos dois, né? E tu leva um puxão de orelha aí por ter feito isso. Então aqui tem, ó, publicações. Aí tu pode escolher, pô, eu quero escolher aqui as publicações. Então, ó, The Journal of Machine Learning Research é um bom negócio para pesquisar, né? Communications of the ACM. Então, essa aqui é a principal revista da ACM. É super famosa, tipo, os pesquisadores, os professores, todo mundo da área de computação que quer se ligar nos últimos acontecimentos de computação entram nessa revista aqui, acessa essa revista. Inclusive, ontem a gente teve um paper da professora Rosiane e do João publicados aqui na Communications of the ACM. Tipo assim, foi espetacular, porque o cara fica famosíssimo, né? Na área de computação. É tipo tu publicar um artigo assim numa revista de circulação nacional, assim, para ficar super conhecido. Então, aqui, dependendo do que você acha, né? Ó, um negócio legal para quem está começando são esses surveys da ACM. Essa aqui é a principal publicação de surveys. Eu expliquei já o que é um survey, né? Mas o survey é tipo para quem não sabe, uma revisão da literatura de um determinado tema. Então, pô, bacana, alguém já fez para ti, né? É meio caminho andado para o usuário. Então, o cara pega um determinado tema e faz uma revisão da literatura, mas geralmente não é assim, não é amplo. Por exemplo, não tem survey de machine learning. Talvez até tenha, né? Porque é o termo da hora agora. Mas geralmente ele pega assim um problema e faz um survey sobre aquele problema, sobre quem já tentou resolver, os artigos, as áreas que tentam resolver determinado problema, né? Então, às vezes é muito específico esse survey. Geralmente, às vezes não é uma área ampla. Então, meio que tem que garimpar também. Aqui, o que tem de survey de machine learning? Ó, um survey em Bayesian Deep Learning. Então, não é só um survey em Deep Learning, né? Geralmente, o survey de Deep Learning é o livro, né? Mas esse survey aqui é de um aspecto, de um tipo de Deep Learning específico, né? É de 2020, ó. Pô, para quem está nessa área, tá aqui uma publicação super recente, ó. Aí, geralmente, o survey tem uma quantidade maior de páginas, né? Então, olha aqui, dá para ver que acho que são 37 páginas. Vamos abrir aqui esse survey rapidinho, só para dar uma olhada como que é a cara de um survey. Então, aqui, ó. É um cara do MIT e um cara da Universidade Tecnológica de Hong Kong, tá? Então, os conceitos que estão aqui, ó, lembra daqueles temas? Quando a gente discutiu o tema lá no início, aqui é basicamente o tema da pesquisa, né? Computação matemática da computação, representação probabilística, metodologias computacionais, redes neurais. Ok? Você tem aqui, e aqui ele vai explicar
as áreas, né? Modelos. Então, vejam que é uma publicação que faz uma revisão da literatura, tá? Se você for olhar aqui, uma coisa muito legal de survey é que você consegue ter os artigos importantes da área. Você vai lá para o final, ó, as referências. Então, eu encontrava muita coisa interessante nas próprias referências, né? Às vezes, nem o survey era muito interessante para mim, mas tinham referências aqui que eu não tinha encontrado. E aí você olhava aqui, pô, essa paper aqui tem alguma coisa interessante para o meu trabalho. Aí eu ia lá, copiava o título do paper e procurava na base de dados para encontrar o paper original e ver se ele tinha alguma coisa a ver com o meu trabalho. Então, olha só, são 136 referências. Um artigo geralmente tem no máximo 30 de conferência, né? Esse paper aqui já foi recebido em 20 de março, revisado em agosto e aceito em setembro. Então, foi bem rápido, né, essa publicação aqui. Então, esses surveys são muito interessantes. Às vezes não tem nome de survey, às vezes é um survey, mas não tem nome, né? Então, aqui, ó, feature selection baseado em causalidade, métodos e avaliações. Então, não tem survey no nome, certo? Mas é um survey. Então, o cara colocou métodos e avaliações, ele vai listar lá os métodos e as avaliações, vai fazer uma análise uma revisão da literatura, né? A survey on, tem survey no nome, tem, ó, algoritmos genéticos paralelos, né? Um survey, useful survey, tudo bem? Ó, isso aqui não tem survey no nome, é Deep Learning em dispositivos móveis, né? Estado da arte, desafios e direções futuras. Não sei se vocês conhecem esse termo estado da arte, né? Estado da arte é o conhecimento mais atual que você tem sobre um tema. Quando você diz estado da arte, são os últimos artigos, os últimos trabalhos, tá? Em inglês é state of the art. Então, quando você coloca state of the art, eu sei que é um survey, é o conhecimento mais atual ali dentro daquela área. Então, quando ele coloca aqui state of the art, eu sei que é isso. Os desafios, ele vai fazer uma análise desse state of the art e vai ver quais são os desafios atuais e vai apontar direções futuras. Um tipo de artigo assim, cara, se você encontra na tua pesquisa um artigo assim, é perfeito. Por quê? Porque é desse direções futuras que saem ideias de trabalho. Então, ele vai apontar aqui onde que você tem mais chance de desenvolver uma boa pesquisa, por exemplo. Então, quando você está muito cru numa área, tu quer ver um problema para trabalhar e não sabe por onde começar, esse tipo de artigo que tem isso daqui, direções futuras, é bem interessante. Ok? Então, tem muito artigo interessante aqui, muito mesmo. E é uma área bem atual, ó, tá cheio de survey de 2020, né? E machine learning é o hot topic agora, né, de computação. Beleza, pessoal? Então, vou tirar esse filtro aqui, já tirei, machine learning só. Conferências. Então, professor, qual é a conferência que eu vou colocar? Então, como eu disse, aqui o Diogo, né? Isso vai depender da tua maturidade, né? Eu, por exemplo, eu sei essas conferências todas aqui, né? Eu sei que o Communication do ACM é tipo uma revista com notícias, né? Os papers não são muito técnicos, são papers mais, a gente diz que é seminal paper, né? São papers, assim, mais para o público geral. Eu sei que esses surveys são surveys bem mais profundos, né? Eu sei que o journal, já são papers bem mais técnicos, né? Então, esse Journal of Machine Learning,
E com certeza são papers bem técnicos em machine learning. Eu não vou encontrar nada para iniciante, né? Então vai depender daquilo que você está procurando, ok? Mas vai depender de área para área também. Olha só, isso aqui dá uma ideia legal de como que a área está quente, né? Publicações de Machine Learning de 1952 até 2020. Perceba aí, ó, uma explosão, né? Das publicações de Machine Learning ultimamente. Vamos pesquisar aqui aquela área que eu falei para vocês, Voice over IP. Tem umas publicações bem atuais, né? Talvez a área esteja... Tem que ver se... também aqui... Ah, tá. Ainda tem um filtro aqui, Machine Learning. Deixa eu tirar. Vem subindo aqui, tem que ver o que o pessoal está trabalhando em VoIP. Não morreu ainda não. Daí é uma área bem ativa, tá? Certo, pessoal? Outra base bem importante é o I3E Explorer. Tá? Aí no Google I3E Explorer. Então, como eu disse, o I3E é lá uma associação lá dos engenheiros, né, dos Estados Unidos, mas também tem abrangência internacional, e você tem muitos papers de computação aqui. Vou botar aqui por exemplo, a I3E é que formalizou o 802.11, que é o Wi-Fi que a gente utiliza em casa. Né? Vamos pesquisar aqui 802.11. É a mesma coisa. Eu posso mudar aqui para o ano, né? Já mando, pegar as últimas publicações aqui dos últimos 2 anos, 2018. Está publicando em 802.11, que daí é uma área bem ativa, né? Por causa das novas versões da rede sem fio. Então, aqui, ó, se vocês papers mais para engenharia, tem muita coisa aqui, né? Então, você vai ter papers mais para sistema. Aí você coloca aqui, ó, isso aqui é legal do ACM, lá tem um filtro que você tem que saber, né? Se é journal ou conferência. Aqui ele já diz se é journal ou conferência. Vamos pegar só artigos de journal. Eu quero artigos mais profundos de uma área, né? Então, ó, I3E, Wireless Communications Layers, que é um journal de rede sem fio. Muito importante esse journal aqui. Clico aqui no artigo, ele vai me dar as informações dele. Abstract, data de publicação, o DOI, né? Esse DOI sempre vai me trazer para essa página onde eu estou, que é onde ele está publicado, tá? E eu acesso o PDF do artigo. Então, ó, aqui ele me pediu o login, né? Então, eu preciso entrar aqui no proxy para ele perceber que eu estou lá dentro da rede da UFAM. Mas, senão, eu vou ter que logar aqui ou então comprar. Esse artigo aqui custa $33, para quem não é membro da I3E. Então, não vale a pena, né? Você ficar pagando por artigo aqui. Ok? É bem parecido, mas são artigos diferentes, são publicações diferentes, né? Vai depender muito da área. Por exemplo, na minha área de redes, o I3E tem artigos muito legais, né? Essa parte de rede sem fio é bem explorada aqui pelo I3E. Internet, arquitetura de internet. Mas, por exemplo,
uma área que eu usaria mais o ACM, complexidade computacional. Quem trabalha lá com as formalizações, com complexidade, eu já usaria ACM, que seria mais voltado lá para a computação. Tá? Claro que tem outras, pessoal. Então, tem outras bases de dados, eu vou falar na minha aula de revisão da literatura, tá? Essa aqui é só a prática.